Presidente, o senhor também foi vítima de abuso do Poder Judiciário, de certa forma. Afinal de contas, o procurador naquela época, Rodrigo Janot, fez uma verdadeira cruzada contra o senhor, né? E hoje vários cidadãos sentem a mesma coisa quando vem sua liberdade de expressão ser desrespeitada ou quando há acusações impróprias. Nós temos, por exemplo, né, acusações genéricas com inquéritos abertos por tempo indeterminado, coisas muito estranhas ao ordenamento jurídico. Como o senhor reagiu a este abuso? Como o senhor superou esse abuso e que marcas ele deixou no senhor? Olha, primeiro eu reagi juridicamente, né? Porque o coitado do procurador-geral, acho que ele se entusiasmou demais naquela época, né? Isso é da vida humana. Eu conheço seres humanos, ele se entusiasmou. Aliás, ele dizia uma coisa que era um pecado jurídico extraordinário. Ele dizia, é interessante, ele queria me derrubar do governo, porque eles queriam me derrubar do governo porque isso era uma vitória extraordinária. Era uma espécie de complexo de Watergate, né? Vamos derrubar um presidente, não é? E interessante, viu? Ele dizia uma coisa que juridicamente é impensável. Ele dizia, eu apresento uma denúncia. Se não der certo, eu apresento outra. Se não der certo, eu apresento outra. E ele fez isso. Ele apresentou uma denúncia, não deu certo, a Câmara não deixou prosperar. Ele pegou e apresentou outra, não é? E até quando já assumiu a outra procuradora, uma nova procuradora, também ela apresentou denúncia, uma em seguida da outra, do tipo, vamos derrubar esse presidente, não é? Ora, eu conscientemente sabia o que tinha feito, o que não tinha feito, de modo que eu fui por um embate político de um lado e jurídico de outro lado. E o embate jurídico deu tão certo que, ao longo do tempo, as tais denúncias que foram depois processadas no juízo de primeiro grau não foram nem processadas, percebe? As denúncias não foram sequer recebidas, de modo que eu não fui sequer ouvido. Então, naquele momento, eles criaram um problema muito sério para o país, porque tentaram atrapalhar o que vínhamos fazendo. Você vê, eu tinha a reforma da Previdência já pronta. Praticamente pronta para ser votada. Pronta. A reforma tributária já caminhando. Poderia ter feito tudo aquilo naqueles 2 anos e meio. Atrapalhou o país, mas eu quero que quem atrapalhou o país seja feliz, que se recupere, que tenha consciência jurídica, que tenha consciência política e institucional, que pregue a pacificação do país e não o embate permanente entre os vários setores da nacionalidade, né? Presidente, uma outra pergunta que, evidentemente, a nossa audiência tem muita curiosidade é lembrar aquele episódio lamentável da gravação do Joesley na garagem da vice-presidente da República naquela época, né? Que foi uma coisa, um atentado mesmo também, uma violação de um direito. Como o senhor hoje, vendo em retrospectiva aquele episódio que foi um divisor de águas no seu governo, como o senhor bem disse, se não houvesse tido aquele episódio, provavelmente as reformas no Brasil teriam avançado, teríamos aprovado a reforma previdenciária no seu governo e talvez o Brasil não entrasse em outra fase de governos populistas. Como é que aquele episódio o marcou? Consolidou em mim, a ideia de que uma mentira, quando muito repetida, parece que é verdade. Então, várias mentiras foram provocadas naquele período. Você veja o que você falou em garagem, né? Você sabe que isso foi muito divulgado pela imprensa. E você sabe o que era a garagem? Era a parte de baixo do Palácio Jaburu, que tem uma grande sala de reuniões, onde eu fazia reuniões dos ministros aos sábados e domingos. Tem uma grande sala de televisão, tem um cinema, tem um dormitório, enfim, é um local enorme onde eu recebi esse cidadão, esse rapaz, né? E recebi... Naquela noite, interessante, esta é a primeira mentira que foi muito divulgada. A segunda mentira, gravíssima, foi que divulgou-se uma ideia de que o sujeito me dizia mais ou menos o seguinte, olha, eu estou dando dinheiro para fulano de tal para manter o silêncio dele. E que eu disse, mantenha isso, viu? E, entretanto, logo que apareceu isso, eu disse, mas eu não me recordo desse diálogo. Não houve esse tipo de diálogo. E ao depois, quando surgiu a gravação, o áudio, melhor dizendo, veio a público, o que ele dizia assim, olha, eu sou amigo de fulano e tal, muito amigo, eu estou de bem com ele. Eu digo, mantenha isso, mantenha a amizade, né? Não estou dizendo mantenha qualquer coisa corruptora, né? Mas a mentira foi tantas e tantas vezes divulgada que pareceu verdade.
não é? Eu me recordo que eles punham uma parte da imprensa, né, que depois se arrependeu, mas ela punha uma parte como se fosse aquela, estou dando dinheiro, e depois o mantenha isso. Depois de um certo período, quando saiu a gravação, eles silenciaram. Eles só punham mantenha isso, não mantinha mais a frase Tirou inicial. do contexto completamente. Tirou do contexto. Então, eu aprendi, naquele momento, reafirmou-se na minha cabeça, que uma mentira, muitas vezes divulgada, e divulgada pela imprensa, acaba ganhando foros de verdade. Hoje, inteiramente anuladas, né? Mas foram momentos difíceis, eu confesso a você, não foram momentos fáceis. Porque uma coisa é você ser atacado politicamente. Você está tudo errado, a reforma que você fez, o que você produziu no governo. Outra coisa é sobre o plano moral. Graças a Deus, eu tive uma longa vida, muito mais universitária do que política, né? Porque toda a minha vida foi feita na área universitária. Aos 42 anos é que eu fui nomeado procurador-geral do Estado, depois secretário de Segurança, e ali começou minha vida pública, né? Então, quando vem sob o aspecto moral, é muito dramático. Sim. Aqueles momentos foram difíceis. Mas como a verdade acaba vindo à luz, e a justiça igualmente, nessa altura é tudo superado, né?